Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal Pão de Queijo Pedagógico, aquele canal que a gente fala de educação, fala de pedagogia, e eu vou trazer para vocês sempre temas frios, né? Temas que podem ser consumidos como sorvetes no verão, no inverno, em toda a época do ano. A nossa conversa hoje é o ENAD. Então, vamos lá? Vamos conversar sobre o ENAD? Bom, primeiro, o que é o ENAD? O ENAD é uma prova que o governo federal aplica para alguns alunos sorteados, né? Assim, não é todo mundo que conclui o ensino superior, mas para um grupo de alunos do ensino superior todo ano. Então, tem no final das graduações, no final dos bacharelados, das licenciaturas, dos cursos tecnológicos, né? A gente tem um grupo de alunos que é sorteado para fazer essa avaliação, que é uma avaliação federal. Independente se você faz faculdade pública, privada, municipal, subvencionada, se você for sorteado para fazer o ENAD, você precisa fazer o ENAD. Ele tem ciclos avaliativos. Então, a cada 2, 3 anos, a gente muda o ciclo avaliativo do ENAD e você faz a prova. Não é todo ano que todas as graduações, todas as licenciaturas, todos os cursos tecnológicos fazem a prova do ENAD, né? Existe esse ciclo avaliativo. Pra gente ter uma ideia, a gente tá no ano de 2025 e o ano passado, em 24, quem estava concluindo em pedagogia e foi sorteado, fez o ENAD e antes de 24 tinha feito somente em 1921, em 2021, 1921? Ah, não, em 2021, essa avaliação do ENAD. Todo mundo que foi contemplado, que foi convidado, que foi convocado para fazer o ENAD, precisa sim fazer essa prova. Essa prova ela tem um cunho de obrigatoriedade para quem foi sorteado e antes de colar grau, senão realmente não é colado grau. Você pode participar da formatura, mas você não pega o seu diploma, né? E a ideia dessa avaliação é que a gente consiga aí escalonar, né? Que a gente consiga quantificar, dar uma nota de 1 a 5 para essas graduações. E quanto mais perto do 5 a nota, né, melhor é para a sua universidade que você está estudando. Então, é interessante que as universidades estimularem os alunos a fazerem o ENAD, porque a nota delas no MEC, no ENAD, ela vai crescendo com as notas dos alunos. Ele pretende, então, fazer essa avaliação, né? Ele pega todo o conteúdo do curso e ele faz questões. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre como que essa prova ela é feita, mas a gente pega todo o conteúdo, teoricamente, que foi trabalhado no curso, né? E a gente elege algumas questões aí para abarcar esse conteúdo. Então, não dá pra gente dizer o que vai cair no ENAD, porque o que vai cair no ENAD é todo o conteúdo curricular do seu curso, porque o MEC quer avaliar se você realmente aprendeu tudo que foi proposto ali durante a execução do seu curso, tá? E também tem questões que são, assim, voltadas para conhecimentos gerais. Ela é uma prova de 40 questões. Quando você é comunicado, geralmente você recebe essa comunicação de que você tem que fazer o ENAD, ou por meio da sua secretaria do seu curso, ou até por e-mail mesmo, em alguns casos. Se você receber algum tipo dessa comunicação, ou e-mail informando que você precisa fazer o ENAD, ou a coordenação do seu curso entrar em contato e falar que você precisa fazer o ENAD, você vai precisar fazer o ENAD sim para se formar. E aí é uma prova de concurso mesmo, tá? E você tem uma data específica para fazer, um local específico para fazer, um tempo específico para fazer, e são 40 questões. 10 questões são questões de conhecimento geral, são questões que envolvem conhecimento de mundo, e 30 questões são questões específicas do seu curso, da sua área, do que você está pretendendo se formar. Dessas 10 questões de conhecimentos gerais, 2 são discursivas, então você vai precisar responder aquilo dali por escrito, né? E as outras 8 são múltipla escolha, se eu não me engano, tá anotado aí. Isso aí, são 8 de múltipla escolha e 10 das 10 e 2 você escreve por extenso, tá? São múltiplas escolhas A, B, C, D e E. E na outra parte, que é conhecimento específico, que são as outras 30 questões, que são 40 questões, né? 27 são múltipla escolha e 3 são de conhecimentos específicos e dissertativos. Você vai precisar escrever também. Tá? E aí, gente, como o ENAD de pedagogia foi ano passado, né, a gente não deve ter ENAD esse ano, a previsão é que seja daqui a 2 anos, eu fiquei pensando como é que cai essa disciplina da gente, né, de fundamentos históricos, filosóficos e sociológicos da educação na prova do ENAD. A de 2024 ainda não foi disponibilizada pelo MEC. A última que a gente encontra, hoje a gente está em meados de abril de 2025, a última disponível lá no site do ENAD, né, do INEP, do MEC, é a avaliação de 2021, que ela está completa. Então, eu fui lá na avaliação de 2021 com um olhar voltado assim, para essas questões que envolvam conhecimentos históricos, filosóficos e sociológicos da educação, e tem várias, tá? Existem, assim, eu encontrei pelo menos umas 6, 7 que a gente poderia tangenciar tanto para história da educação, quanto filosofia da educação, quanto sociologia da educação. Mas eu acabei selecionando 2 e são essas 2 aí que eu vou trazer pra vocês agora. A primeira questão é a questão 21, eu vou ler junto com vocês, mas ela também tá aí na tela. Bom, lembrando que essa questão é do ENAD de 2021, tá bem? Teve edição ENAD de 2024, mas a gente ainda não tem disponível essa avaliação no site, tá? Só quem fez sabe, a gente ainda não sabe. Então, vou ler para vocês. Questão 21. A educação coincide com a própria existência humana. As origens da educação se confundem com as origens do próprio homem. À medida que determinado ser natural se destaca da natureza e é obrigado, para existir, a produzir a sua própria vida, é que ele se constitui propriamente como homem. O ato de agir sobre a natureza, adaptando-a às necessidades humanas, é o que conhecemos pelo nome de trabalho. Por isso, podemos dizer que o trabalho define a essência humana. Portanto, o homem, para continuar existindo, precisa estar continuamente produzindo sua própria existência através do trabalho. Isso faz com que a vida do homem seja determinada pelo modo como ele produz a sua existência. Então, a gente está no fragmento do texto aí, do professor Demival Saviani, o texto Trabalho como Princípio Educativo frente às Novas Tecnologias, que está
aí nesse livro, Novas Tecnologias, Trabalho e Educação, debate multidisciplinar, da editora Vozes, publicado em Petrópolis, em 1994. E a questão é a seguinte: a partir das ideias apresentadas no texto a respeito de conceitos relativos a trabalho e educação, avalie as afirmações a seguir. Então a gente vai ter aí 4 assertivas e depois a gente vai ter questões de A a E, para a gente marcar aí qual que se encaixa de acordo com as assertivas, qual opção aí é a opção correta. A primeira assertiva é a seguinte, a primeira afirmação: a educação para o trabalho resulta da própria natureza humana, ou seja, da ação do homem de produzir a própria vida agindo sobre a natureza. Bom, de acordo com o que o professor Demerval Saviani expõe aí nesse fragmento de texto e de acordo com o que ele entende também como trabalho, né, como produção, essa necessidade do homem agir sobre a natureza para garantir a sua própria existência, essa assertiva é uma assertiva correta. Então, por enquanto, essa daí está correta. Vamos ver a segunda. A segunda questão é a seguinte: educar pressupõe a possibilidade de diferenciar proprietários e não proprietários nos meios de produção. Olha a pegadinha chegando aí. Apesar também do professor Saviani bater muito nessa tecla da importância da gente ter uma educação que conscientize a gente da nossa relação com os meios de produção, com essas questões do que é meu, porque eu sou proprietário, de não proprietários, né? Nesse sentido, não é uma afirmativa que cabe dentro desse recorte que a gente retirou. Então, a segunda assertiva, ela está errada. Terceira assertiva: as formas de organização da educação atendem às demandas construídas historicamente pelas relações sociais. Aí que mora a pegadinha, gente. Mora a pegadinha porque, assim, o professor Saviani, ele fala isso o tempo inteiro, né? Ele fala dessa questão da escola ser sempre uma resposta à demanda social. Então, para quem faz a leitura do professor Saviani o tempo inteiro, bate o olho aí, e aí essa você poderia, sem sombra de dúvida nenhuma, marcar como verdadeira. Ela é verdadeira, mas ela é verdadeira também dentro do texto, porque as relações de trabalho, elas são relações sociais. Então, se você não conhecer o que o professor Saviani propõe, ou se você não tiver, pelo menos um conhecimento, assim, geral sobre o que ele chama de sociedade, o trabalho, né? Como ele fala que isso é importante para a construção da vida na própria sociedade, aí a gente pode marcar com uma falsa certeza ou ficar na dúvida se isso é verdade, mas a afirmativa 3, ela faz sentido dentro do contexto do que o professor Saviani aponta de trabalho das relações sociais e dentro do que ele apresenta também como entendimento dele, da filosofia dele, de entendimento de sociedade, tá bem? E a quarta assertiva: é função da escola reproduzir as formas sociais de trabalho e, consequentemente, as distinções sociais existentes. Gente, infelizmente a escola acaba reproduzindo essas formas sociais de trabalho e acaba, consequentemente, reforçando essas distinções sociais que existem dentro da própria sociedade. Porque a escola e a sociedade não são instituições, não são organismos que existem independente um do outro, né? A escola e a sociedade coexistem dentro da própria sociedade. E a ideia da escola é que ela se afaste justamente dessas formas de reprodução de desigualdades sociais que acontecem naturalmente na sociedade. E também é o que o professor Saviani propõe. Não é nem esse tipo de coisa que está tratado aí no fragmento do texto. Então, a assertiva 4 também é uma assertiva negativa, não é isso. Então, pelo que a gente vai fazendo junto, a gente tem como positivas a opção 1 e a opção 3. Né? Educação para o trabalho resulta da própria natureza humana e as formas de organização da educação atendem às demandas construídas historicamente pelas relações sociais. Vamos ver se é isso. É isso certinho. Então, a gente está com o gabarito aí, que a 1 e a 3 são verdadeiras apenas, né? E vamos para a segunda questão que eu separei também do Enem de 2021, é a questão 27, que assim como a questão 21, entre todas, eu achei que elas que tinham mais pegada, que a gente precisava saber de um contexto um pouco maior para respondê-las, assim, as questões não estão dadas no próprio texto, a gente precisa realmente ter tido um conhecimento prévio durante o curso para poder responder essas questões com qualidade e a gente gabaritar elas. Esse foi o critério de eu ter escolhido essas duas. Então vamos para a questão 27 aí. Rousseau, em seu Emílio, ou da Educação, iniciou uma discussão vital à escola nova. Dois termos, fizemos parênteses aqui. Dois termos muito importantes já dados de cara nessa primeira fase. A gente vai entender Rousseau e a gente vai ter que saber alguma coisa sobre o movimento da Escola Nova. Não dá pra gente não saber das duas coisas, tá? Então vamos lá. Rousseau, em seu Emílio, ou da Educação, iniciou uma discussão vital à Escola Nova. Sua obra, antes de versar sobre a educação, trata da relação entre homem e natureza em um mundo de desintegração, de alienação. Mais dois conceitos também que existem no Rousseau de forma diferente daqueles que a gente está habituado a trabalhar numa vertente marxista, tá? Então Rousseau, ele entende desintegração e alienação de forma diferente das correntes marxistas, a gente vai chegar lá. Em sua percepção, o homem, quanto mais se afastava da natureza, mais degenerado se tornava. Quanto mais se socializava, mais fracionava-se, preso e suprimido pelo corpo social. A criança, para Rousseau, ao contrário, era mais ligada à natureza que o adulto, estava mais próxima de sua própria raiz. Assim sendo, a criança era decisivamente distinta do adulto. E a ignorância dessa distinção foi um dos grandes alvos de denúncia do movimento escola novista. O homem acabava procurando o adulto a si mesmo na criança, sem atentar para o que ela realmente era. Nesse sentido, qualificava a criança negativamente pelos seus atributos faltantes e não conseguia compreendê-la positivamente pelos seus atributos reais presentes. Para os autores da Escola Nova, essa ignorância do adulto em relação às especificidades do ser infantil aparecia claramente na forma como se fazia a educação tradicional. O centro de seu processo era o adulto instruído. A criança deveria, pela força e pelo tempo do processo educativo, tornar-se também adulto instruído. Então a gente tirou esse fragmento aí do professor Martins Duarte, do livro Formação de Professores, Limites Contemporâneos e Alternativos Necessários. Está disponível online, a editora é Unesp, e foi publicado pela Cultura Acadêmica, também pela Cultura Acadêmica em 2010.
Aí a gente tem 4 assertivas também, e na mesma lógica da questão anterior, a gente vai marcar a que é a correta. Gente, meu vizinho resolveu furar uma parede. Furando uma parede agora. Senhor, meu Deus do céu. Vamos tentar, vamos indo, vamos ver o que dá. Então vamos voltar lá no início desse enunciado deste tamanho aqui, para entender ele por partes, para ficar mais simples quando a gente for avaliar as alternativas aí, a gente avaliar sem erro. Bom, primeiro que o Rousseau, nesse livro, o Emílio da Educação, ele divide a primeira parte do livro, né? Ele fala sobre o que ele entende que seria a educação. E ele fala que o processo educativo, ele se dá ao longo da vida, e quanto mais educado é o homem... Era uma moto, uma moto serra. Olha, e aí o Rousseau, no livro, o Emílio, né, da Educação, ele começa falando, então, sobre o que ele acreditava que ia ser o processo educativo do homem, e ele fala nessa primeira parte do livro que quanto mais o homem vive em sociedade, mais corrompido esse ser humano é. Então, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, né? Essa frase clássica, assim, que a gente já ouviu falar do Rousseau, que ele acha que todo mundo nasce muito bem, se alguém é mal, porque foi culpa a sociedade que corrompeu esse indivíduo porque ele nasceu bem, ele nasceu bom, o homem nasce bom, a sociedade que vai corrompendo. Então, para ele, quanto mais tempo esse homem passava aprendendo esses processos sociais, essas regras de etiqueta, essas regras de comportamento, mais tempo esse homem passasse sendo educado pela sociedade, mais fragmentado, mais desintegrado, mais alienado esse homem ele se tornava. Não tem nada a ver com o processo de alienação do marxismo, né? Outra pegada, até porque, né? Uma coisa, outra coisa. Apesar de elas se encontrarem em alguns momentos, ele está falando de um outro tipo de alienação. E essa alienação, ela vem dessa desintegração do próprio ser, né? Ele vai se fragmentando e ele vai se moldando às sociedades, às caixinhas, aos lugares que ele precisa estar inserido. E isso é um fator. E aí, ele falava que outra frase, explicando outro pedaço dessa afirmativa, quanto mais ele se afastava da natureza, que é essa natureza raiz, essa natureza inicial, que todo mundo nasce bom, mais degenerado ele se tornava. Então, mais segmentado, mais fragmentado ele se tornava. Quanto mais ele se socializava, então, mais ele se fracionava e ele estava preso e suprimido ali por esse corpo social. A criança, para o Rousseau, ao contrário desse ser que já está totalmente fragmentado para caber em lugares, espaços e tempos sociais, a criança, ela era completamente diferente do adulto. E você não levar em consideração essa distinção entre uma criança que estava ali na raiz, que ainda estava ali sem passar por essa fragmentação social toda, você ignorar esse fato e tratar adultos e crianças da mesma forma, era sim um raiz problema da educação, porque não é a mesma coisa. Então não dá para eu querer que a minha criança ela tenha um comportamento de adulto ou esperar que ela conheça as regras sociais todas, porque ela não nasceu ali naquele tempo, ela não está ainda alienada nem degenerada, tá? E a Escola Nova se aproxima do Rousseau nesse sentido, porque o movimento da Escola Nova, ele rompe com essa proposta, lembrando que o movimento da Escola Nova foi um movimento iniciado na década de 30, que chega ao Brasil, na verdade, na década de 30, né, com o manifesto, e tem a culminância dele aí com o Manifesto dos Pioneiros por uma Educação Nova, um documento assinado por intelectuais extremamente importantes da época. Então a gente tem Armando Álvaro Alberto, Anísio Teixeira, Pascoal Leme, a gente tem Heitor Villa-Lobos, a gente tem Cecília Meirelles, Berta Lutz, a gente tem um grupo de signatários, de pessoas intelectuais da época que defendem que a educação ela precisa dar essa tangenciada e olhar para a criança como criança. Exatamente o que o Rousseau já vinha propondo nesse livro dele, na obra O Emílio, ou sobre a educação. Não dá para eu querer que a criança aprenda ali, inserida nesse processo, como os adultos, só porque ela está ali nesse aparato educacional. Parece óbvio agora, tá, gente? Mas isso pra época, e até pro Rousseau mesmo, né? Enfim, foi precoce, assim, foi uma mudança de paradigma, porque a gente realmente vinha numa pegada de educação tradicional em que tentava colocar todo mundo dentro do mesmo saco ali, vamos educando, vamos ver o que dá, e aí não. Então a gente tem esse movimento da Escola Nova no Brasil que rompe com essa proposta e diz que, olha, a gente tem que fazer isso, tem que partir do interesse da criança, a gente vai botar nas escolas, nos museus, a gente vai fazer uma série de organização, série de propostas de organização escolar para que essa criança, ela realmente seja educada pelo que ela é, que é uma criança ainda, não um adulto. E tiramos isso também do Rousseau, lindo, que já vem, né, como pessoa péssimo, depois vocês procurem esse fofoquinha do Rousseau, mas como pensador ele realmente contribuiu e contribui muito para o nosso entendimento de pedagogia e de educação. E aí as 4 afirmativas, então, vamos lá para as 4 afirmativas. Considerando a construção de uma prática pedagógica que promova os princípios educacionais russonianos acerca das ações esperadas do professor nessa perspectiva, avalie as afirmações a seguir. Interessante que o enunciado está falando 2 vezes que é pra gente se focar no que o Rousseau pensa, tá? E isso é uma deixa muito... Cadê? Muito joinha, porque isso também vai dar chave de entendimento pra gente como... Vamos lá. Primeiro, o professor deve exercitar os sentidos das crianças, desde a primeira infância, sem ensinar-lhes preceitos morais ou a verdade, pois essa forma de educação negativa parte do desenvolvimento interno e natural das crianças. Há controvérsias hoje sobre isso, mas o Rousseau realmente defendia que a gente tem que exercitar esses sentidos das crianças desde a primeira infância, sem ensinar agora, nesse primeiro momento para a criança, preceitos como moral e verdade, porque isso a própria sociedade vai dizer o que é ao longo do tempo da vida dele. Então, nesse primeiro momento que a criança está na escola, a gente vai ensinar as coisas para a criança sem se preocupar muito em definir temas que são sociais, que são estabelecidos pela sociedade, como, por exemplo, moral e verdade.
O conceito de moral ele varia de acordo com a sociedade. Para uma sociedade, um conceito pode ser extremamente assim, desmoralizante, e para outra, tratado com naturalidade. Então, isso ele não vai entrar no mérito agora, tá? E assim como também o conceito de verdade absoluta. Então, para Rousseau, A1 tá certinho. Segunda questão. Espera-se que o professor separe o que é próprio dos adultos e o que é próprio das crianças, excluindo aquilo que elas não têm condições de aprender e priorizando o que lhe é interessante, a fim de não sacrificar o presente vivido por um futuro incerto. Também, de acordo com Rousseau, isso é uma assertiva que deve ser feita sim, tá? O professor ele tem que fazer a seleção do que vai ser importante para a criança no presente. Então, eu preciso ensinar para a criança coisas que façam sentido para a vida prática agora, para ela. E cabe ao professor fazer essa seleção. Sem que, deixando, sabe, ela vai precisar saber fazer equação de terceiro grau quando ela tiver 18 anos. A gente não vai ensinar equação de terceiro grau pra criança. A gente vai ver coisas práticas que façam sentido pra ela agora, sem sacrificar o futuro, o presente por um futuro hipotético. Então, o Rousseau também preconiza isso, e isso é uma assertiva verdadeira. Terceira assertiva. Cabe ao professor evitar substituir o objeto pela sua representação, já que esta prende a atenção das crianças e impede o conhecimento do objeto representado. Pode parecer confuso isso daí, mas nada mais é do que o seguinte: se você vai falar sobre árvore, não desenhe uma árvore para a criança. Leva a criança para conhecer a árvore, para ela não ficar com a ideia de que a árvore é o desenho representado que foi apresentado para ela em algum momento pelo professor. E isso é um movimento que é um tópico, né, um ponto, que o movimento da Escola Nova também foi ali, ó, juntinho, quando propôs a criação de museus escolares, que a criança tivesse acesso a, se a gente vai falar sobre insetos, uma porção de insetos lá disponíveis, se a gente está falando sobre indígenas, tudo lá, assim, à altura para a criança fazer essa consulta. Então, para o Rousseau, esse também é um ponto importante, que ele fala que, se eu vou falar sobre cadeira, por que eu vou levar uma imagem de uma cadeira? Por que eu tenho que ficar descrevendo, a partir do meu ponto de vista sobre cadeira, o que é uma cadeira para criança? Eu vou e apresento uma cadeira para criança, até porque nessa hora que eu apresento, dúvidas da criança também surgem e a gente constrói outros conhecimentos. Então, por enquanto, 1, 2 e 3 estão verdadeiras, tá? E vamos para a quarta assertiva, que já está chegando no final também, pra gente encerrar e gabaritar essas duas questões. O professor deve desenvolver, a partir dos conhecimentos dos homens, a razão e a reflexão na criança, desde a mais tenra idade, fundamento que aproxima a praxis educacional aos fins da pedagogia da essência. Aparentemente muito bem escrita, né, essa assertiva aí, mais pelo que o Rousseau defende, mais pelo que o movimento da Escola Nova também defende, já que ele citou a Escola Nova aí, e isso não se enquadra como verdadeira, tá? O professor, ele deve aproveitar esse momento aí para instigar a curiosidade, instigar a capacidade de pesquisa, instigar, sabe, outros fatores, não querer que o aluno seja extremamente racional e reflexivo desde a mais tenra idade, porque ele acha, o Rousseau acredita, que essa racionalidade, essa reflexibilidade a respeito das coisas, elas vão acontecer naturalmente se esse processo educacional da tenra idade, ele foi um processo educacional tranquilo, em que a criança realmente teve contato com o que ela estava aprendendo, que o professor estimulou ela ali a curiosidade, e aí lá na frente ela vai ter essa capacidade de análise crítica, sem que o professor tenha que, com a criança, sem entendimento de mundo, ainda ficar estimulando a partir do que ele entende de mundo, que lembra que o professor já é um adulto, então ele já é um ser alienado, ele já é um ser desfragmentado, desintegrado, e aí vai passar isso para a criança e pedir para que ela seja crítica? Então não, o Rousseau não propõe isso, não. Vamos ver como é que ficou esse gabarito. Então, certinho, a primeira, a segunda e a terceira questões estão certinhas, e a última questão aí realmente não faz sentido para aquilo que o Rousseau apresenta, que o Rousseau preconiza, tá bem? Foram essas as duas questões que eu trouxe para compartilhar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Tentei reduzir muito, assim, passar por cima de muitas coisas. Eu tenho certeza que muitas dúvidas vão surgir. Essas dúvidas surgindo, deixe aqui nos comentários, envie suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões. Me siga no canal Pão de Queijo Pedagógico, me siga também na minha rede social, no meu Instagram, que é a Adele Poiares, e lá a gente vai conversar um pouquinho sobre a educação, sobre, enfim, tudo que cerca aí esse fazer, ser, estar, pensar, refletir como professor. Espero que seja útil. Beijinho e até mais.